Você foi ensinado a relaxar quando alguém sorri, a se inclinar quando a voz dela suaviza, a assumir que a gentileza sinaliza bondade. E assim, quando falavam com doçura, você ouvia. Quando pareciam sinceras, você confiava. Quando agiam amigavelmente, você abaixava a guarda. Mas foi enganado mais vezes do que consegue admitir. Não por ameaças abertas, nem por crueldade barulhenta, mas pela suavidade, por rostos que pareciam seguros, por palavras mergulhadas em mel, mas carregadas de intenções ocultas. Essa é a ferida que você não consegue explicar porque não sangrou, não ficou roxa, ela apenas persistiu. Você assumiu sinceridade pelo tom, confundiu comportamento com verdade. Mas Maquiavel sabia melhor. Ele escreveu que os homens enganam de boa vontade e que as aparências importam mais que as intenções. Ele não disse isso para ser cínico, disse para ser livre. Porque o mundo não é comandado por aqueles que são bons, é comandado por quem parece bom enquanto joga um jogo mais profundo. Você não foi traído por monstros, foi traído por máscaras, por pessoas que sabiam exatamente como desempenhar o papel que você precisava que elas fizessem. Elas estudaram sua bondade, refletiram sua abertura e lhe deram só o suficiente para ser incríveis. E você entregou tudo a elas não porque merecessem, mas porque acreditou na encenação. Essa é a mentira que te mantém impotente. Acreditar que bondade é prova de caráter, que o tom de voz pode ser confiável, que olhos sorridentes não podem mentir, mas podem, e mentem todos os dias. Você não estava sendo tolo, estava sendo treinado, condicionado a associar charme com segurança, condicionado a acreditar que desconfiar te torna amargo, que desconfiar te quebraria. Mas e se você nunca deveria ser doce o tempo todo? E se sua percepção aguçada fosse um instinto de sobrevivência e não uma falha? Te ensinaram a baixar as armas no instante em que a afeição aparecia. Mas e se é exatamente nesse momento que você mais precisa delas? Porque é aí que a maioria perde o jogo antes mesmo de começar. Confundem superfície com substância, deixam a fome por conexão sobrepor a necessidade de cautela e, nesse segundo instante de confiança mal colocada, entregam seu poder. Maquiavel advertiu: nunca ofusque o mestre, nunca mostre sua mão, nunca confie nas aparências. Não porque as pessoas sejam inerentemente más, mas porque são inerentemente estratégicas. E você ainda está jogando segundo regras emocionais num mundo estratégico. Você não precisa se tornar frio, mas precisa se tornar consciente, porque aqueles que mais vão te machucar nunca são as ameaças óbvias. São aqueles que sabem sorrir enquanto te observam, que te elogiam enquanto te catalogam e se aproximam de você não para te amar, mas para entender como te manipular. Quer enganar o mundo? Então aprenda isto. Nem todo sorriso é verdadeiro, nem toda voz suave é sincera, e nem toda mão estendida em sua direção vem em paz. Algumas vêm para aprender seu padrão, e se você ainda confunde charme com caráter, então não está pronto para vencer, está pronto para ser usado. Eles não conseguem destruir o que não conseguem detectar. Essa é a primeira regra. Não porque seu objetivo seja enganar, mas porque, no momento em que eles enxergam sua direção, começam a planejar formas de distorcer isso. As pessoas nem sempre sabotam você por maldade. Às vezes é por medo, por inveja, pelo simples desejo de sentir que controlam algo, mesmo que esse algo seja você. Se eles conseguem prever seu próximo movimento, estarão preparados para ele. Se conseguem ler seus desejos, os explorarão. Então, você tem um trabalho antes de todos os outros. Fique indetectável. Machiavelli entendeu isso muito antes de se tornar estratégia na psicologia moderna.
Ele não falava na linguagem da emoção, falava na linguagem do resultado. Oculte suas intenções, não porque você é mau, mas porque a transparência é uma moeda que você não pode desperdiçar. Quanto mais eles souberem, mais irão interferir. Quanto mais presumirem, mais vão manipular. Então, deixe que presumam, mas nunca confirme. Você foi condicionado a compartilhar demais, a se explicar, a tornar suas motivações claras em nome da honestidade, da clareza e da decência. Mas quantas vezes sua abertura já foi usada contra você? Quantas vezes suas verdades foram distorcidas em ferramentas contra você? Não há virtude em ser fácil de ler. Não há recompensa por ser emocionalmente acessível a todos. Você pensa que está construindo confiança, mas está construindo um padrão, um que eles vão usar como referência na hora de atacar. Você precisa se tornar mais difícil de seguir. Diga menos. Fale de forma evasiva. Deixe seu silêncio plantar dúvidas. Se eles não conseguem saber o que você quer, não podem adivinhar o que você teme. E se não conseguem ler seu medo, não podem usá-lo. E se você parasse de narrar seus planos antes que eles se desenrolem? E se deixasse de dar às pessoas o mapa da sua mente toda vez que sentisse a necessidade de ser entendido? Eles não precisam saber no que você está trabalhando. Eles não precisam saber como você se sente. Deixe que sintam sua ausência antes de perceberem sua presença. É assim que o poder cresce, não na exposição, mas na restrição. Dirão que você mudou, que se tornou distante, frio, calculista. Deixe que digam. Essas são as palavras de pessoas que estão perdendo acesso, pessoas que antes se alimentavam da sua transparência, pessoas que precisavam dos seus padrões para se sentirem seguras na sua companhia. Quando elas já não sabem o que você quer, temem o que você pode fazer. Esse medo, essa incerteza, é o seu escudo. Machiavelli disse que até os mais virtuosos devem aprender a andar na escuridão. Não porque a escuridão seja nobre, mas porque a luz frequentemente faz de você um alvo. Quer superar alguém? Então pare de entregar a eles o manual. Deixe que vejam seu sorriso, mas não sua estratégia. Deixe que ouçam suas palavras, mas não suas intenções. Porque no momento em que já não podem mais te prever, já não podem mais te controlar. Você achava que estar disponível te tornava valioso, que sua presença era prova da sua lealdade, seu amor, sua força. Então, você se apresentou repetidamente, mesmo quando eles não notaram, mesmo quando não mereceram. Você permaneceu presente por princípio, porque isso é o que te ensinaram, que consistência é virtude, que estar disponível significa se importar. Mas e se não for? E se sua presença constante for justamente o que eles aprenderam a ignorar? Machiavelli entendeu algo que a maioria nunca compreende. O poder se deteriora quando se torna previsível. A influência diminui quando está sempre acessível. E quanto mais familiar você é, mais esquecível se torna. É por isso que o movimento mais forte é frequentemente o desaparecimento, não por fraqueza, mas por estratégia. A ausência ensina o que a presença não pode. Ela ensina valor, ensina peso, ensina consequência. Quando você desvia sua atenção, eles começam a enxergar seu valor. Quando você para de aparecer sem ser convidado, eles começam a questionar por que deram como certa a sua presença. A ausência não é vazio, é poder comprimido, é silêncio com gravidade. Você acha que eles vão te esquecer se você sumir? Mas e se sumir for a única forma de eles se lembrarem? A mente não persegue o que já possui, ela persegue o que teme perder, e quando você está sempre por perto, você se torna um móvel, previsível, silencioso, fácil.
Mas quando você desaparece, quando se torna escasso, você vira uma pergunta sem resposta, uma lacuna que eles não conseguem preencher, uma presença que não dá para substituir. Você nunca deveria estar constantemente disponível. A sua disponibilidade não é uma virtude, é uma ferramenta. E ferramentas devem ser usadas com precisão, não com desespero. E se você parasse de iniciar, e se você parasse de oferecer mais do que é reciprocado, e se você se tornasse mais deliberado nas suas aparições, intencional com suas ausências. Não se trata de jogar jogos, trata-se de recusar ser manipulado. Você tem medo de que recuar signifique ser esquecido. Mas Maquiavel argumentaria o oposto. As pessoas se lembram daquelas que criam tensão, que quebram o ritmo, que não têm medo de desaparecer quando seu valor é subestimado. Deixe-o se perguntar para onde você foi. Deixe-o sentar-se no eco do seu silêncio. Deixe-o sentir a mudança quando aquilo que antes consideravam sempre presente, de repente não está mais. Porque quando você está sempre presente, eles param de ver você. Mas quando você desaparece no auge da sua relevância, eles começam a te desejar. Esse desejo, essa ausência, isso é controle. E essa é a diferença entre ser querido e ser usado. Então, retire-se, não por amargura, mas por clareza, não por dor, mas por poder. Deixe sua ausência falar o que sua presença nunca pôde. Você não deve ser convocado, você deve ser buscado. Você não está sempre aqui, e é exatamente por isso que você importa. Você tem vivido na versão de alguém sobre você, atuando em uma história que eles escreveram, moldada por suas expectativas, seus rótulos, seu conforto. Você achava que estava sendo nobre, permitindo que eles narrassem quem você é, ajustando seu tom, diminuindo suas necessidades, tornando-se mais fácil de aceitar. Mas lentamente eles começaram a te definir, não pela verdade, mas pelo controle. E você entrou na dança porque achava que ser compreendido significava estar seguro. Mas Maquiavel sabia que quem controla a narrativa, controla a pessoa. Não se trata de verdade, trata-se de enquadramento, de percepção, de possuir a versão da realidade a qual os outros são forçados a reagir. E você estava respondendo a um roteiro que não era seu. Você os deixou te enquadrar como o pensador excessivo, o dramático, muito intenso, muito emocional, demais. E ao se defender, você apenas reforçou a moldura. Cada protesto se tornou uma evidência, cada explicação, um apelo. Você não estava escapando da caixa, estava construindo-a de dentro. Eles sabiam o que estavam fazendo, não sempre conscientemente, mas instintivamente. As pessoas não precisam de malícia para manipular, elas só precisam de conforto, e sua clareza ameaçava o deles. Sua verdade perturbou a ilusão deles. Então eles te reinterpretaram, transformaram seus limites em egoísmo, seu silêncio em culpa, seu distanciamento em traição. E você deixou acontecer porque tinha medo de ser mal interpretado, porque ainda acreditava no mito de que a paz vem de ser agradável. Mas Maquiavel não ensinou sobre paz. Ele ensinou sobre poder. E o poder não vem de ser querido. Vem de ser inabalável, especialmente quando sua imagem está distorcida. Você não precisa ser visto corretamente para agir corretamente. Você não precisa da validação deles para recuperar sua voz. E não precisa corrigir o mal-entendido deles. Você precisa redefinir o quadro. O que acontece quando você para de se defender? Quando você para de justificar cada escolha? Quando você para de correr atrás da versão deles de você e começa a criar a sua própria, a mudança é violenta, não externamente, mas internamente. Você perde a necessidade de ser acreditado, para de se apresentar para a aprovação.
Você se torna perigoso não porque ataca, mas porque não se explica mais. Você não se encolhe quando eles te rotulam erradamente. Você simplesmente os observa, silencioso, imperturbável, intocável. Essa é a essência da dominância, controle do quadro. Quando eles te insultam e você não reage, o quadro se quebra. Quando eles te provocam e você permanece imóvel, a ilusão se despedaça. Quando eles tentam te reduzir e você se expande em silêncio, eles começam a questionar o que achavam que sabiam. Você não precisa ser alto, você precisa ser soberano. Deixe que te chamem de frio, deixe que te chamem de arrogante, deixe que te chamem de calculista. Essas palavras são fogos de artifício que eles lançam para distraí-lo do fato de que não controlam mais sua história. Deixe-as iluminar o céu. Você permanece enraizado porque, uma vez que você controla o quadro, o mundo não pode te definir. Você define o mundo ao seu redor. Você pensa que esperar para reagir é força, que ser calmo diante do insulto faz de você uma pessoa evoluída, que dar às pessoas espaço para se corrigirem mostra maturidade, mas o que isso realmente mostra, o que ensina, é que seus limites são elásticos, que seu respeito é negociável, que seu silêncio é um sinal verde. E eles testam isso não uma vez, mas repetidamente, apenas para ver até onde podem ir antes que você perca o controle. E quando você não perde, eles vão mais longe. Maquiavel entendeu esse princípio antes que a psicologia tivesse um nome para isso. O desrespeito tolerado cresce. Ele não desaparece, ele escala, porque sem consequência imediata, as pessoas assumem permissão. Eles assumem que sua passividade é aceitação, e toda vez que você deixa passar, eles aprendem que podem avançar mais na sua coluna. Você foi ensinado a adiar a pesar suas palavras, a esperar o momento certo, mas o poder não espera. O poder age com precisão, não grita, não avisa, apenas impõe, sem drama, sem emoção, sem explicação. Você achou que responder com intensidade o tornava mesquinho, mas a indiferença é a verdadeira arma, um limite imposto de forma fria, silenciosa, sem reação, deixa cicatrizes mais profundas do que qualquer discurso. Não pede compreensão, não exige um pedido de desculpas, simplesmente encerra o jogo. Você não precisa gritar, você precisa desaparecer. Você precisa parar de explicar por que o que fizeram te machucou. Você precisa parar de abrir portas para a reconciliação quando o que é necessário é o exílio. Desrespeito não é apenas um ato, é um teste, uma pergunta silenciosa que questiona: quanto de você mesmo você está disposto a perder para me manter confortável? E sua resposta, seja falada ou engolida, define o tom. Eles vão fingir que foi uma piada. Vão dizer que você entendeu errado, mas seu corpo não entendeu errado. Sua intuição não hesitou sem motivo, e quanto mais você tenta justificar, mais fluente eles se tornam na linguagem da sua conformidade. Maquiavel disse claramente: nunca cause uma pequena lesão ao seu inimigo, porque se ele sobreviver, retaliará. E no seu mundo, seu inimigo nem sempre é alguém que declara guerra. Às vezes, é o amigo que lentamente transforma seu silêncio em seu parquinho. Então, o que acontece se você não esperar dessa vez? O que acontece se no momento em que eles cruzam a linha, você permanece imóvel, não passivo, mas preparado? Não porque você está machucado, mas porque já se cansou. E se seu limite não fosse uma discussão, mas uma parede que eles atingem de forma repentina e completa? Deixe-o sentir isso. Deixe-o sentir a ausência do seu acesso. Deixe-o sentir a intensidade da sua indiferença, não na raiva, mas no desapego, não no volume, mas no silêncio.
Porque quando você impõe um limite sem emoção, isso os confunde. Eles estão acostumados ao drama, às lágrimas, à conversa. O que eles não esperam é um silêncio que não busca resolução, uma porta que se fecha e não implora para ser reaberta. E esse é o ponto. Você não ensina as pessoas a te respeitar falando. Você ensina deixando de se colocar em situações onde precisa explicar por que você importa. Eles dizem que te amam. Eles dizem que se importam. Mas eles sabem exatamente como te atingir. Conhecem o momento, o tom, os pontos de entrada sutis na sua mente. Não precisam te dominar, só precisam acessar você. E estudaram bem seus padrões, como você reage quando choram, como você se rende quando retraem, como a culpa vira sua coleira. Eles não precisam te prender. Você mesmo carrega a coleira, apertada pela sua própria empatia. Você confundiu disponibilidade emocional com exposição emocional. Confundiu intimidade com abertura. Mas Maquiavel diria que nunca se deve mostrar toda a extensão dos seus pensamentos, nem mesmo para os mais próximos. Não porque a proximidade seja um erro, mas porque a previsibilidade é entrega. E uma vez que eles decifram seus ritmos, não precisam de força, só precisam de familiaridade. Você facilitou demais, respondeu cada pergunta, explicou cada silêncio, justificou cada decisão. Ficou transparente em nome da confiança, e ao fazer isso, virou vulnerável sem critérios, vulnerável não ao amor, mas à manipulação. Porque quando eles conhecem seu roteiro, começam a conduzir a peça. E você acha que é compromisso, mas é coreografia, controle mascarado de intimidade. Cada vez que você respondeu igual eles anotaram, cada vez que perdoou rápido demais, anotaram o intervalo entre a dor e a reconciliação. Você não estava num relacionamento, era um ritual, um padrão que eles aprenderam a ativar. E agora eles não temem seu não, porque sabem que vem com condições, vem com suavidade, com recuos, com brechas para voltar. E se você se tornasse indecifrável? E se sua reação não fosse o padrão que eles esperam? E se seu silêncio não significasse confusão, mas decisão? E se sua bondade não se curvasse mais diante da obediência? Eles não saberiam o que fazer com você. Tropeçariam, se apressariam, tentariam todas as táticas de sempre, piadas, lágrimas, ausência, afeto. Mas quando você fica indecifrável, eles perdem o mapa. E quando perdem o mapa, perdem o controle. Você pensa que as pessoas querem te conhecer de verdade. Mas o que muitos querem mesmo é saber como te mover. Entender o que te faz hesitar, o que te faz ceder. Quanto mais sabem, mais navegam em você, como se fosse um território conquistado. Maquiavel advertiu: nunca deixe que os outros conheçam toda a extensão da sua mente. Os misteriosos são respeitados, os transparentes são testados. Você não precisa se tornar frio, mas precisa se tornar imprevisível. Então pare de ser um manual que eles podem folhear quando precisam te controlar. Comece a ser uma presença que eles precisam considerar, não uma fórmula que eles possam decorar. Deixe seu desapego confundi-los. Deixe seu silêncio se prolongar. Deixe suas reações variarem. Torne-se indecifrável. Não para punir, mas para se proteger. Porque quando eles não conseguem mais adivinhar seu próximo movimento, param de tentar jogar o jogo. E é aí que você começa a liderar. Não pela exposição, mas pelo mistério. Não sendo barulhento, mas sendo intocável. Você usou a palavra lealdade como um símbolo, como prova do seu caráter, como algo sagrado. Você foi além do limite quando eles pararam de merecer sua presença. Você continuou dando, perdoando, permanecendo ao lado. Porque lealdade, eles te disseram, era nobre, porque se afastar te faria egoísta.
porque ser fiel ao caos de outra pessoa significava de alguma forma que você era uma pessoa boa. Mas Maquiavel teria rido dessa ilusão, não porque a lealdade não tenha valor, mas porque lealdade sem estratégia é suicídio. Eles não foram leais a você, foram leais ao que você lhes deu, sua estabilidade, sua disponibilidade, seu silêncio, o jeito que você nunca questionou as ações deles. Inconsciência. E ainda assim, você continuou chamando isso de amor. Você continuou chamando de dever. Mas e se não fosse nenhum dos dois? E se fosse programação? E se fosse medo? Você foi leal ao potencial deles, aos seus melhores momentos, aos fragmentos que ofereceram entre traições. E toda vez que eles te deixaram de lado, você dizia a si mesmo que eles estavam apenas perdidos, confusos, se curando. Mas Maquiavel disse: lealdade que não pode ser punida não é real. E isso é o que você esqueceu. Você deu lealdade como um presente, sem esperar nada em troca. Mas tudo o que você ensinou a eles foi que você ficaria, não importa o quanto eles se distanciassem. Você pensa que lealdade é virtude. Mas lealdade sem limites é servidão. Eles te viram ficar quando você deveria ter ido embora. Eles te viram justificar a ausência deles para os outros. Eles te viram proteger o nome deles enquanto eles jogavam fora o seu. E eles aprenderam que seu limite era infinito, que seu perdão não tinha prazo, que seu amor vinha sem consequências. Isso não é lealdade, isso é acesso, e eles aproveitaram isso bem. Você nunca os fez merecer você, nunca os fez igualar sua profundidade, nunca os fez sentir o custo da sua ausência. Você apenas continuou mostrando seu valor, pensando que, eventualmente, eles veriam. Mas Maquiavel sabia que as pessoas não valorizam o que é dado sempre. Eles valorizam o que têm medo de perder, valorizam o que os faz alcançar, o que os eleva. Você achou que se afastar seria traição, mas ficar, apesar da decadência, foi a verdadeira traição a si mesmo. Então pare de chamar isso de lealdade, quando na verdade é medo de recomeçar. Pare de chamar isso de amor, quando na verdade é dependência da familiaridade. Pare de fingir que sua resistência é prova de força. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é retirar o que um dia deu incondicionalmente. Você não é uma âncora. Você não é um teste para ver quanta maldade alguém pode despejar sobre você antes que você quebre. Você não é leal à disfunção. Você é leal à sua paz, aos seus padrões, à sua dignidade. Eles querem sua lealdade. Faça com que a ganhem. E se eles não conseguirem, deixe-os sentir o que é perder, o que julgavam ser permanente. Porque quanto mais você ficar leal àqueles que o desonram, mais você ensina ao mundo que não tem valor. Mas você tem. Seu valor não está no tempo que você fica, está na rapidez com que você se afasta quando ficar custa sua alma. Você pensou que a bondade o protegeria, que se fosse gentil o suficiente, suave o bastante, concordasse em tudo, o mundo responderia da mesma forma. Você acreditava que ser fácil de amar significava ser seguro, que se curvasse o suficiente, eles parariam de empurrar, que se desse sem resistência, eventualmente parariam de tomar. Mas não pararam. Eles pegaram cada vez mais. E quando não havia mais nada para levar, ainda pediram mais. Você confundiu sua bondade com armadura, mas não era armadura, era isca. Maquiavel não acreditava em pureza moral não porque rejeitasse a ética, mas porque entendia a realidade. Ele percebeu que, em um mundo de predadores, a inocência é um sinal. Diz às pessoas que você não vai reagir, que vai tentar entender em vez de resistir, que você suportará em silêncio, acreditando que seu sofrimento o torna justo.
Mas não torna, apenas o torna fácil de manipular. Você permaneceu brando quando precisava ficar afiado. Você sorriu quando deveria ter encarado. Você se desculpou pelo seu desconforto, pelos seus limites, pelas suas expectativas, como se querer mais significasse ser ingrato. Mas a verdade é que você não era ingrato. Você estava se diminuindo. Te ensinaram que ser adorável significava valer menos. Esse é o mito, que ser bom é suficiente, que bondade é força, que o sofredor silencioso é o herói. Mas olhe ao seu redor. Quem detém o poder? Quem molda o ambiente quando entra? Quem é ouvido, obedecido, respeitado? Não é quem evita conflitos, não é quem se dissolve para confortar os outros. É quem estabelece o tom, quem não hesita, quem não precisa ser querido para agir. Você não está aqui para ser palatável, você não está aqui para ser suave o suficiente para que todos te aceitem, você está aqui para existir sem pedir desculpas. E se a sua presença deixar os outros desconfortáveis, que assim seja. Você se contorceu por tempo demais, tentando ser fácil. Ser bom não te protegeu, te tornou previsível, e pessoas previsíveis são controláveis. Elas são seguras para manipular porque não retaliarão. Elas não vão interromper. Elas vão apenas ficar. Mas ficar não é virtude quando significa abandonar a si mesmo. E se você parasse de tentar ser bom? Não malvado, não cruel, apenas honesto, apenas soberano. E se você deixasse de lado a performance e ficasse na sua verdade, mesmo que isso abalasse o ambiente? E se a sua nova definição de bondade incluísse distância, incluísse silêncio, incluísse não aparecer quando eles não têm direito ao seu tempo? Você foi ensinado que amor é sacrifício, que se importar é dar infinitamente. Mas Maquiavel te diria que só um tolo dá sem custo e só os despreparados pensam que afeição é proteção. Então, pare de se esconder atrás da bondade. Pare de se encolher atrás de boas intenções. Pare de acreditar que sua virtude vai te proteger de ser usado. Isso não é sobre se tornar amargo, é sobre se tornar real, porque até você parar de usar a sua própria bondade contra si mesmo, você vai continuar confundindo ser pisoteado com ser forte. E você não está aqui para ser pisoteado, você está aqui para se levantar. Não gentilmente, não silenciosamente, apenas completamente. Eles escreveram um papel para você no momento em que te conheceram. Não por escrito, não em palavras, mas através de expectativas, através de olhares, através do silêncio. Eles te escolheram como o confiável, o que perdoa, o que busca a paz, aquele que não precisa de muito, o que está sempre lá, sempre pronto, sempre cedendo. E você aceitou o papel. Você vestiu a fantasia. Você decorou as falas porque achou que era amor. Você achou que era conexão, mas era controle, disfarçado de familiaridade. Você não percebeu no começo como parou de pedir o que precisava, como sua voz se suavizou quando deveria ter se afirmado, como suas opiniões se tornaram negociáveis. Você disse a si mesmo que estava fazendo concessões, mas não estava. Você estava desaparecendo pouco a pouco, sacrificando partes de si mesma para manter a história intacta. E eles te elogiaram por isso, pela sua maturidade, pelo seu entendimento, pela sua graça. Eles te chamaram de forte, mas apenas porque seu silêncio tornava a vida deles mais fácil. Chamaram você de sábia, mas apenas porque sua contenção protegia o conforto deles. Você não era admirada, você era controlada. Maquiavel entendeu isso muito antes de virar uma estratégia emocional. Ele sabia que as pessoas não são leais à verdade, elas são leais à versão de você que serve aos interesses delas. A que não confronta, que mantém a paz, que não ameaça o equilíbrio da ilusão delas.
Mas o que acontece quando você para de se apresentar? O que acontece quando você queima o roteiro? Eles te chamam de egoísta fria, mudada, acusam você de ser distante, de não se importar, de se fechar porque não conseguem mais acessar você da maneira como estavam acostumados. Porque você não é mais a personagem previsível na peça deles. Você saiu do palco e agora eles não sabem o que fazer com o silêncio onde antes havia sua conformidade. E é aí que você percebe que nunca se tratou de amor. Era sobre controle, disfarçado de cuidado, sobre ritmo, disfarçado de respeito, sobre manter você numa versão sua que os fazia sentir poderosos. Você não os perdeu. Você perdeu a ilusão. E agora você tem uma escolha: reescrever seu papel ou continuar morrendo no papel deles. E se você começasse a falar antes de ser chamada? E se você parasse de suavizar a verdade? E se você se afastasse sem precisar ser entendida? O desconforto que eles sentem quando você muda não é sinal de que você está errada. É sinal de que você parou de fazer o que os mantinha confortáveis. Queime o roteiro, deixe-os confusos, deixe-os sentir a ausência da sua performance. Você nunca foi feita para ser um espelho da narrativa de outra pessoa. Você não está aqui para ser controlável. Você não está aqui para ser palatável. Você está aqui para ser inédita, sem moldura, irrepetível. Porque no momento em que você para de viver através da imagem que eles precisam, você começa a viver pelo poder que enterrou. Você entra na sala e ninguém sabe o que você está pensando. Ninguém consegue decifrar a direção do seu olhar ou a temperatura do seu silêncio. Você não se explica mais. Você não amacia suas palavras para torná-las mais fáceis de engolir. Você não oferece versões de si com base no que eles suportam. Você se tornou indizível. E em um mundo que prospera na previsibilidade, é isso que te torna intocável. Aqui é onde a transformação termina. Não na raiva nem na vingança, mas na soberania. Eles não entendem como você chegou até aqui, como se tornou tão calmo, tão afiado, tão silencioso. Eles buscam as mesmas alavancas que uma vez te moveram e nada acontece. Você quebrou o padrão. Você rompeu o script. Você não responde à culpa. Você não se curva a elogios. Você não hesita diante da rejeição. Eles costumavam saber exatamente qual versão de você apareceria. Agora, eles adivinham e adivinham errado. Maquiavel disse simplesmente: é melhor ser temido do que amado se você não pode ser os dois. Mas o que ele queria dizer não era crueldade, era presença, era peso, era aquela gravidade silenciosa que faz os outros escolherem suas palavras com mais cuidado. Não porque você os ameaça, mas porque eles podem sentir o que você não dá mais. Você não persegue, você não implora. Você não se apresenta. É isso que os assusta. Você se tornou imune às táticas deles, à sua demora, à sua confusão, à sua agressão passiva. Você vê tudo. Você simplesmente não participa mais. Você não responde como esperado. Você passou de ser um personagem no jogo deles para ser a presença que dobra as regras. Você descobriu o tipo mais profundo de poder. Aquele que não se anuncia. Ele apenas muda a atmosfera. Sua ausência lhes ensinou o que sua presença nunca pôde. Sua recusa em se envolver tornou-se seu limite final. E agora eles falam de você de maneira diferente, não com familiaridade, mas com cautela. Porque as pessoas não temem o que você diz. Elas temem o que não conseguem ler, o que não conseguem prever, o que não conseguem mais controlar. Você não é mais um espelho. Você é uma parede, um silêncio que eles não conseguem escalar. E a partir desse silêncio, você fala mais alto do que jamais falou com palavras. Esta é sua evolução final. Não mais alto, mais quieto. Não mais emocional,
mais preciso. Você se desvinculou da necessidade de ser visto, de ser compreendido, de ser amado. E ao fazer isso, você se tornou poderoso na forma mais pura. Eles podem chamar isso de arrogância, eles podem chamar de ego, mas a verdade é que eles estão reagindo à versão de você que não conseguem mais acessar. A versão de você que não hesita, que não se explica, que não encolhe. Você é soberano agora. Você se move por escolha, não por reação. Você fala por design, não por hábito. Você anda não para ser seguido, mas porque não precisa mais esperar. Deixe-os sentir isso. Deixe-os lembrar como era quando podiam alcançá-lo. E deixe essa memória ecoar no silêncio que você deixa para trás. Porque é isso que acontece quando você resgata o eu. Você se torna a pergunta que eles não podem responder, a porta que eles não conseguem mais destrancar, a tempestade que nunca levanta a voz porque não precisa.